Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus. A paz de Deus a todos vocês. Vocês podem se assentar. Nós daremos início a mais uma aula do nosso seminário da família e, como já foi dito aqui, o sentimento é de que realmente tenhamos mais aulas, né? Dá aquela sensação, um tipo de um saudosismo, de uma saudade, uma vontade de aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo, as nossas famílias e de experimentar as coisas que temos ouvido aqui nos nossos lares. Hoje pela manhã a gente ouviu sobre uma família centrada em Cristo, uma família Cristo referente, dentre ali os papéis de autoridade do marido em relação à esposa, dos pais em relação aos filhos. Aprendemos também sobre um verbo contido lá em Efésios capítulo 5, que fala sobre criar os filhos, né? O pastor Danilo nos explicou que isso inclui, dentre outras coisas, a provisão financeira, ou seja, uma família bem estruturada, com diversas atividades, uma rotina semanal intensa. Não sei se vocês perceberam, né, com esses comentários iniciais aqui, introdutórios, com as aulas que nós tivemos, nós fomos criados para o relacionamento com Deus, com a nossa família e a sociedade, e com um complexo de atividades, né? As nossas demandas de vida incluem o casamento, os filhos, igreja, trabalho, além de fases e períodos específicos da nossa vida que naturalmente vão exigir ainda mais de nós, né? Isso tudo envolve a gestão de tempo, planejamento, a obtenção de recursos financeiros e a administração deles. Ou seja, tempo e dinheiro. Tudo isso que a gente tem ouvido aqui vai de alguma forma ou outra passar por entre esses dois temas. E como é que você tem lidado com essas demandas de tempo e de finanças? Como você tem respondido a Deus? Em adoração, em submissão, em obediência? Ou será que você tem estado estressado, preocupado ou ansioso? As Escrituras trazem muito para nós e o suficiente para aprendermos a respeito desses dois temas, de tempo e finanças. Vocês devem estar lembrados, por exemplo, da história de uma mulher chamada Marta, que estava ocupada em muitos serviços e atarefada enquanto o Senhor Jesus Cristo ensinava. E outra mulher chamada Maria, ali naquela mesma casa, sentada aos pés do Senhor, ouvindo. Ou seja, existem prioridades no nosso tempo, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E a Bíblia também fala sobre finanças, sobre dinheiro. Nós ouvimos nas Escrituras e lemos a respeito de Maria, uma mulher em Betânia, que com um perfume em um pequeno frasco e caríssimo, ela derrama os perfumes sobre o Senhor, derrama lágrimas e lava os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, enxuga com os cabelos. Ou seja, uma mulher que com um perfume precioso dedicou isso a Cristo. Mas naquele mesmo ambiente estava sentado Judas, aquele que traiu o Senhor Jesus. Ele estimou aquele frasco de perfume como algo caro, que podia ser vendido por 300 denários. Mas nós bem conhecemos a história do próprio Judas, que ele traiu o Senhor Jesus por umas poucas moedas. Ou seja, a Bíblia contém muito e o suficiente para falar sobre tempo e sobre finanças. E é pela graça de Deus que hoje nós, nesta aula, queremos ouvir de Deus sobre
como glorificar a Deus no planejamento e na administração dos nossos recursos. Para isso, eu convido vocês a fecharem seus olhos, nós vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, que tudo provê para a sua glória, para o nosso bem, nós te pedimos, diante dos alertas da Escritura, de como lidar com o tempo, com o dinheiro, nós pedimos, ajuda-nos a entender este assunto à luz das Escrituras. Capacita-nos, ó Deus, a glorificarmos a Ti, obedecer-te, adorar ao Senhor, também nesses aspectos da nossa vida em família, que possamos escolher a melhor parte, assim como Maria, e que possamos também, ó Deus, ter toda a nossa vida dedicada ao Senhor, sabendo de sua preciosidade em nossos lares. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Esse nosso estudo que leva ao nome Glorificando a Deus no planejamento e na administração dos nossos recursos, ele está fundamentado nos 3 primeiros capítulos da Escritura. Então você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis 3. E nós vamos, dentro deste tema, olhar para alguns tópicos. O primeiro deles é a respeito do Evangelho. É o fundamento do casamento, como nós já ouvimos aqui, um casamento fundamentado em Cristo, mas é o fundamento também quando o assunto é as nossas finanças e a nossa agenda, a nossa rotina, o Evangelho. Isso de maneira introdutória. Então a gente vai chegar a 3 pontos. O primeiro deles, vocês devem planejar, depois devem obter e administrar os recursos que nos são dados por Deus. Nós vamos, dentro desses 3 pontos aí, do planejamento, da obtenção de recursos e a administração deles, aprender alguns conceitos, dentre eles a mordomia cristã. Nós vamos ver como esses 3 primeiros capítulos se relacionam com essa ideia de planejamento, obtenção e administração. E por fim, depois de ouvir sobre o Evangelho, passar pelo Evangelho ali, por entre esses imperativos, nós chegaremos a uma breve conclusão, novamente centrada em Cristo. Esse nosso primeiro ponto, então, a respeito do Evangelho, é como se nós estivéssemos aqui num sentido didático, começando um filme do final, lá do desfecho. E nós vamos olhar aqui, então, para o assunto da queda, coisa que nós já ouvimos no sábado passado. Nesses 3 capítulos iniciais da Bíblia aqui, nós veremos pontos essenciais a respeito da nossa responsabilidade e do nosso deleite envolvidos nessas 2 tarefas, do tempo e do dinheiro. E aqui nesses capítulos nós vamos nos deparar com o fracasso e o cansaço presentes no trabalho diário, mas é aqui também que Deus será evidenciado como aquele que nos deu a ordem de administrar e aquele que dirige toda a história para a glória dele e para o nosso bem. Você saberia listar alguns dos eventos registrados em Gênesis capítulo 1 a 3? Alguém se arrisca? São aqueles capítulos que, inclusive, a gente gosta de deixar bem impresso diante das nossas criancinhas, né, através de algumas ilustrações, muito ensino bíblico. Nós lemos aqui nesses capítulos de 1 a 3 sobre a criação do mundo, de todas as coisas, por Deus. Temos ali uma sequência, a forma como Deus cria todas as coisas. Depois, como coroa da criação, lá no 6º dia, a criação do homem. E nós vamos tocar realmente nesses assuntos. Mas, como eu disse, de maneira didática, esse é como que um filme que começa do final. Nós bem sabemos que, depois de Deus ter plantado um jardim na região do Éden, um local belíssimo,
rios naquela região, 4 rios são nominados aqui. Ali são encontradas pedras preciosas, conforme nos diz a Escritura, diversos animais marítimos, terrestres, aves, um local repleto de árvores frutíferas, das quais o Senhor Deus disse ao homem que dela você pode comer livremente, à exceção de uma. E como é que é o desfecho dessa história, o final desse filme que nós bem sabemos? É o que está aqui no capítulo 3, verso 12. Leia comigo, naquele local belíssimo. Capítulo 3, verso 12, nos conta que: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, a árvore proibida, e eu comi. O desfecho da história é essa tragédia do fracasso humano. O retrato é que, já nas páginas iniciais das Escrituras, nós somos informados de que o primeiro homem, por sua própria vontade e desobediência, ele fracassou em sua tarefa de administrar o jardim. Nós nos lembramos da expressão contida em Gênesis, de que o homem deveria dominar e sujeitar a terra, um administrador que fracassou. Ele, acompanhado de sua mulher, que foi instigada pela serpente, nitidamente, Adão fez algo proibido pelo Senhor Deus. E então, como paga da desobediência, de acordo com a ameaça prévia feita ao homem, aquele casal em desordem seria punido com a morte. O final deste filme, deste estudo, é que houve um fracasso na administração. E aquele fracasso de Adão, enquanto administrador do jardim, não foi um prejuízo apenas para ele, nem tampouco apenas para sua própria esposa. Nisso que ele errou, pecou, ele foi o nosso representante de cada ser humano gerado por descendência natural. Quando Adão desobedeceu a Deus, os seus descendentes naturais desobedeceram também. Esse tema da representatividade pode ser visto em Gênesis mesmo, quando a gente repara na tragédia que foi, não só para Adão, mas para toda a criação, foi colocada debaixo de maldição. E nós podemos ver ainda mais adiante no livro de Gênesis que os seus descendentes foram gerados com a sua própria imagem, a imagem deformada de Adão. Em Romanos capítulo 5, esse tema da representatividade é tratado com ainda mais clareza e exaustividade. Ele foi o representante. Então nós, cada um de nós aqui, quando representados por Adão, nós já provamos que de nós mesmos, nós não agradamos a Deus com o nosso planejamento e administração de recursos. Adão fracassou, nós fracassamos juntos. E essa é a situação de cada ser humano que não está em Cristo, uma condição de uma incapacidade de agradar a Deus, nesses dois temas, de tempo e dinheiro. Então, com esse retrato em vista, desde já nós devemos aprender que nós não precisamos de um método, sentar aqui para aprender um método ou um passo a passo sobre como glorificar a Deus. O que nós mais precisamos é de um coração mudado, e dessa história toda de fracasso no jardim corrigida. Inúmeros métodos, ferramentas estão à nossa disposição, tais como as agendas impressas ou os aplicativos, dicas em perfis nas redes sociais virtuais sobre como você lidar com o dinheiro e até aquelas frases famosas, para se obter sucesso dos coachings. Entretanto, nós não precisamos de um passo a passo, de um método nesse sentido, mas de um coração. Um método por si só não será eficaz contra os desejos
do coração pecaminoso de transformar o conforto, o descanso e o dinheiro em ídolos. Vocês devem estar lembrados. A Escritura trata a avareza como idolatria. Colossenses 3:5. A Epístola a Timóteo, que nós temos estudado aqui na nossa igreja, fala sobre um amor dirigido ao dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quem foi que nos mandou amar o dinheiro? A mesma epístola, e nós vamos aprender sobre isso nas próximas quintas-feiras, fala sobre aqueles ricos que depositam a sua esperança na instabilidade da riqueza em vez de Deus. Isso é idolatria. Um ensino vívido do nosso Senhor Jesus Cristo foi quando ele comparou a nossa relação com o dinheiro e com Deus, o Pai, em termos de adoração. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. O dinheiro, a cédula, ou aqueles dígitos lá no nosso aplicativo, não são meros códigos de informática ou um mero papel. Por causa do nosso coração, essas coisas mexem com a gente e são tornadas em ídolos por um coração idólatra. Nós precisamos de uma mudança de coração. E a esse respeito, nós aqui no livro de Gênesis, nós vemos a provisão de Deus. Leamos Gênesis 3, verso 15. O Senhor Deus está se dirigindo à serpente. Nós conhecemos bem a história. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3,15, nós temos a provisão de Deus para esse fracasso todo com esses administradores do jardim. Vejam só qual é o quadro que está diante de nós agora. Ao invés de punir o homem com a morte irreversível imediatamente, Deus, em sua graça, dá continuidade aos privilégios e tarefas humanos. Vejam a graça de Deus, que já estava estampada na quantidade de coisas dispostas à liberdade ali de Adão. Quantas árvores? Uma só era proibida, negada ao homem. Graça. E aqui, Deus, ao invés de punir imediatamente o homem com a morte irreversível, em vez de mandá-lo ao pó de onde ele foi tornado, imediatamente, Deus, em sua graça, dá continuidade. Naquele mesmo jardim, o Senhor Deus, por sua voz, nos move a uma expectativa. Ele estabelece uma inimizade e anuncia alguém que viria da descendência da mulher e que agiria de modo diferente do primeiro homem em relação à serpente inimiga e ao Senhor Deus. Vamos olhar para este quadro, então, um pouco mais de perto. Deus, como vimos, deu continuidade. Bom, aqui fala sobre descendência, ou um descendente específico da mulher. Ou seja, a mulher continuaria a ter filhos. Não é por acaso que ela recebeu o nome de Eva, né? A mãe de todos os viventes. Existe descendência, então. E com esse descendente específico e a descendência em geral, Deus estabeleceu uma inimizade. Quem aqui que queria ser amigo daquela serpente enganadora? Ninguém, né? Pois bem, faz parte da graça essa inimizade. A serpente, que em outras partes da Escritura é claramente referida como o diabo e Satanás, nós vemos isso lá em Apocalipse 12:9. Ou seja, em meio aos nossos privilégios e às nossas tarefas, de tempo e dinheiro, existe tanto Satanás contra nós, nosso inimigo, mas existe também uma descendência da serpente, é o que nós lemos aqui no verso 15. Existe uma sociedade constituída de todos aqueles que vivem em pecado, todos os descrentes. Consequentemente, nós precisamos
de uma mudança de coração, não só de métodos, ferramentas, uma mudança de coração para vivermos diante dessa sociedade que é rebelde a Deus. E nós vivemos em uma coletividade, atualmente, uma coletividade consumista. Vocês já pararam para observar o quanto as pessoas nos incentivam a buscar a felicidade num alto padrão de vida financeira, atrelando felicidade a dinheiro? Tanto é assim que esposas hoje em dia são forçadas a trabalhar fora para que a renda no lar aumente. Ou seja, a própria ordem criacional ou a ordem funcional é modificada pela sociedade que é rebelde a Deus, tendo em vista o aumento das finanças familiares. Nós precisamos de uma mudança de coração a esse nível, capaz de nos habilitar a viver em meio à sociedade que é rebelde a Deus. E qual é a boa notícia, além dessas que nós já vimos aqui, de Deus dar continuidade aos nossos privilégios? A boa e incomparável notícia, contida nesse verso 15, é esse descendente específico da mulher. Ele que nasceria da mulher como nosso representante. Basta a gente ver Romanos 5, como já comentamos, que traça esse paralelo entre Adão, o primeiro representante, e Cristo, o segundo representante da humanidade crente. Esse anúncio aqui em Gênesis 3:15 é o primeiro anúncio do Evangelho, podemos dizer assim. O Evangelho que Paulo lá em 1 Coríntios 15 nos conta de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos aqui um representante, em Gênesis 3:15, que sofre, porque ele é atingido no calcanhar, mas ele vence. E nós vamos falar mais disso adiante. Em resumo, a nossa expectativa, meus queridos irmãos, tem que estar depositada em Deus, o Criador, o descendente prometido e o Espírito vivificador. Basta você lembrar lá da gestação da terra, o Espírito de Deus que pairava. Deus Pai Criador, o descendente prometido aqui em Gênesis 3:15, o Espírito vivificador, que concede à raça humana o que Ele mesmo nos ordenou a cumprir. Então, se a gente tem as tarefas e os nossos privilégios em relação a tempo e dinheiro, nós devemos, obviamente, depositar a nossa confiança em Deus. Esse anúncio aqui do verso 15 é um convite, uma convocação para a nossa confiança ser depositada em Deus, e não no nosso próprio desempenho, nas nossas supostas capacidades. Olhando para esse descendente prometido aqui, nós vemos que Deus resolve essa situação. E lembre, nós já estamos olhando o filme lá do final, por assim dizer, né? Deus resolve essa situação com um descendente que é o nosso substituto. Naquilo que Adão falhou enquanto representante, o Senhor Jesus é aquele que substitui cada um dos crentes. É o Senhor Jesus quem leva o nosso castigo e acredita a nós toda a sua obediência perfeita. Dentro desse tema de hoje, da nossa aula, então, nós temos que ter segurança no favor de Deus, que é com a graça dele que nós podemos buscar glorificá-lo na gestão do tempo e dos nossos recursos. E quanto ao Espírito vivificador? Mesmo Espírito visto aqui nos capítulos iniciais, é pelo Espírito que nós somos capacitados. Enquanto o Senhor Jesus Cristo é o nosso substituto e representante, o Espírito que deu vida à terra é o mesmo que nos dá nova vida. Sabe, existem pessoas que amam a Deus, mas que acabam vivendo a semelhança dos impulsos da antiga natureza. Quando o assunto é finanças, gestão de tempo. Mas não, nós devemos olhar para o Espírito Santo que concede nova vida. O Espírito vivificador trabalha ativamente em cada um dos crentes,
Foi Ele quem nos deu a palavra inspirada. É o Espírito quem ilumina a nossa mente para compreender essas coisas e dá essa nossa nova natureza para andar conforme a vontade de Deus. Então, é somente agora, capacitados por Deus, seguros em Jesus, que nós podemos sim servir para os demais tópicos desse estudo. Planejem, obtenham e administrem. Tudo isso dentro desse contexto do Evangelho. Por mais que seja a nível introdutório, nós precisamos falar disso. É isso que vai distinguir como você lida com as coisas da sua família e os descrentes. É daqui que vem o poder vivificador para a gente glorificar a Deus. Então agora que a gente já viu o final do filme, vamos lá para o começo. Gênesis 1, verso 1. E agora o tópico sobre planejar. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós bem conhecemos as verdades contidas aqui. O retrato agora é que desde o primeiro capítulo bíblico, nós vemos o próprio Deus trabalhando, executando algo planejado por Ele. Deus planejou e Ele executou. Deus criou céus e terra de modo ordenado, em uma sequência lógica de eventos. Lembra lá dos dias da criação? Em termos simples, para você guardar bem, confira aqui. Deus ele não criou primeiro o peixe, para depois criar o oceano. Sendo Deus, ele poderia e pode fazer isso. Mas veja como isso é bem didático para a gente. Nós lemos aqui sobre Deus criando, e no verso 2 fala que a terra estava sem forma e vazia. E o que Deus faz então? Numa sequência lógica de eventos, Ele começa a dar forma os 3 primeiros dias da criação. E depois Ele vem preenchendo os céus, a terra, o mar, numa sequência lógica. Isso é planejamento. E como se não bastasse, quando a gente olha para a criação do ser humano, isso fica muito mais explícito para a gente. Depois de ter preparado um mundo para ser habitado, Deus, de modo claramente planejado, criou o ser humano à sua imagem. Primeiro o homem e depois a mulher, a auxiliadora idônea. Vocês se lembram lá do conselho da Trindade? Façamos o homem à nossa imagem. Isso é planejamento, é intencionalidade. Nós devemos aprender com Deus. Não foi por acaso que nós fomos criados, foi vontade de Deus. E conhecendo a revelação por completo e o desfecho desse filme, nós conseguimos ver com ainda mais clareza Deus, o Criador, planejando e executando. Isso tem tudo a ver com o modo com o qual a gente deve lidar com as nossas tarefas. Então, dentro deste retrato aqui, nós devemos olhar para essa imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus. Essas duas tarefas aqui, de administrar, de planejar, elas se aplicam tanto ao homem quanto à mulher. Nós fomos criados para espelhar essa imagem de Deus, espelhar essas capacidades e habilidades de pensar, discernir, de fazer escolhas semelhantes a Deus, que planeja e age. Sim, o homem e a mulher, embora com funções diferentes. Nós já ouvimos aqui sobre o mesmo objetivo missional que foi dado ao casal, no plural mesmo. O homem e a mulher deviam multiplicar-se, dominar, encher a terra, sujeitar, o mesmo objetivo missional. A diferença é em função. Ao homem foi dada a função de liderança, até porque ele foi criado primeiro. Já tocamos nesse ponto também, que o apóstolo Paulo ele fundamenta a liderança masculina nessa ordem e sequência criacional, o homem primeiro e depois a mulher. Mas os dois, embora o homem seja o líder, os dois devem contribuir segundo a sua capacidade para edificar e administrar juntos o local de sua morada.
Então uma pergunta deve ser respondida aqui por cada um de nós. Você e o seu cônjuge são verdadeiros companheiros na administração do lar? Uma vez que ambos foram criados à imagem de Deus, homem e mulher, nós devemos aprender de modo prático a envolver toda a família na administração do lar, sempre que possível, guardados os ensinamentos que nós ouvimos aqui, das funções de liderança, o marido em relação à mulher, os pais em relação aos filhos, mas todos estarão envolvidos na rotina diária, nesse planejamento e também na administração, no uso dos recursos. Homem, de modo prático, saiba, é a sua tarefa liderar a sua casa em termos de planejamento e gestão. É a sua tarefa supervisionar. Talvez você me diga, não, você está confundindo as coisas. A minha esposa, você não sabe, mas a minha esposa, ela é formada em matemática, além dessa graduação. Ela também é formada em contabilidade e ela tem um PhD em administração de negócios e economia. Então é a minha esposa que vai fazer isso da forma dela. Não, meu querido irmão, você homem deve liderar e supervisionar. Lembra da ordem criacional? A diferença é o quê? Habilidades e capacidades são usadas por ambos, casal. Então a sua iniciativa, chamar a sua esposa, supervisionar, ainda que ela tenha mais habilidade que você a respeito desse assunto, de planejamento, de gestão, mas é a sua responsabilidade supervisionar, tomar a iniciativa. Então, ainda de modo prático, tenha cautela com a prática de manter contas bancárias separadas. Você não deve ferir esse princípio de que os dois são chamados por Deus para a administração, planejamento. Estejam conscientes também de que a esposa, ela já trabalha, mesmo dentro do lar. Ela cumpre com esse objetivo missional de planejar e executar. Esses são alguns conselhos práticos. Bom, agora, mais especificamente sobre planejamento, repare mais de perto como Deus é o nosso referencial. Ordem, organização, planejamento são inerentes ao próprio Deus. Isso aqui que Deus prometeu em Gênesis 3,15, o descendente, Deus cumpriu ao longo da história. Ele anunciou há muito tempo a vinda do Senhor Jesus Cristo, projetou toda uma história e no ápice, na plenitude do tempo, Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para morrer naquela cruz, para mudar o fracasso desses administradores do jardim. Devemos aprender com Deus. Ainda, no capítulo 1 de Gênesis, essa própria ideia da estabilidade e previsibilidade colocadas por Deus na criação, nos impulsiona a planejar. Nós vemos aqui com frequência no capítulo 1, quando diz assim, tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia. Ou seja, confiando na graça de Deus, nós podemos dizer que, de modo ordinário, Deus, de modo natural, a não ser que o Senhor Jesus volte, tá? Mas daqui a algumas horas vai anoitecer. A gente pode planejar com base nessa previsibilidade colocada por Deus na criação. Pode e deve. Até porque muitos dos provérbios aqui da Escritura nos ensinam a trabalhar ativamente ao invés de sermos negligentes. Basta você lembrar lá da formiguinha, né? Que provê para ela mesma. Bom, diante dessa tarefa e desse dever de planejar, a gente precisa reconhecer que muitos acabam bastante atarefados, esmagados pelo peso, pelas expectativas irreais, né? A gente faz uma agenda aí para uma semana, que seria a agenda de um mês às vezes. Mas olhando aqui para o texto de Gênesis, nós precisamos aprender algo sobre os nossos limites. Os limites que Deus graciosamente impôs a nós. Um exemplo disso é a árvore, do conhecimento do bem e do mal. Nós temos limites, somos finitos, e nós precisamos, ao planejar, levar isso em consideração. Planejar, sim,
em obediência a Deus, mas planejar também com oração, dependendo de Deus. Se a gente lembrar lá do Salmo 127, nós vemos que o homem faz planos, ele edifica a casa, mas de fato é o Senhor Jesus que precisa agir. Afinal de contas, a gente não quer apenas fazer muitas coisas, uma produtividade assim, aos olhos do mundo, fantástica, mas muitas coisas que não glorifiquem a Deus. A gente quer planejar com os motivos, os meios, os modos que realmente glorifiquem a Deus. Então, aqui fica o imperativo de planejar, de cuidar dos negócios da sua casa, fazendo isso consciente da nossa finitude e da capacidade que Deus nos dá de planejar. Bom, e depois de planejar, a gente tem que agir, né? E esse é o nosso próximo tópico. Conscientes desses 3 capítulos, o que nós vemos é que nós devemos, depois de planejar, obter os nossos recursos. É o nosso segundo tópico. O retrato agora é que, transcorridos 6 dias de trabalho diligente, depois de termos visto Deus com as mãos no pó, por assim dizer, lembra? Deus criando o homem do pó da terra. Nós lemos então sobre ele descansando de sua obra, contemplando tudo o que havia executado, santificando o dia de descanso. E ao homem coube também trabalhar, zelar pela administração do belíssimo jardim que foi preparado para a sua habitação. Gênesis tem tudo a ver com trabalho. O homem, o ser humano, não foi criado para ociosidade, mas para trabalhar. Quando a gente olha esse modelo de Deus, de 6 dias de trabalho para 1 de descanso, a gente aprende isso. E ao longo das Escrituras fica muito mais claro ainda. Lá nos 10 mandamentos, assim como a gente tem o dever de honrar aos pais, a gente tem também lá no Decálogo a ordem de que 1 dia dentre os 7 deve ser dedicado exclusivamente aos atos de adoração a Deus. É o descanso da família. Inclui também os atos de misericórdia. Um padrão, 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Não é ociosidade não. Naquele jardim lá, Adão e sua esposa teriam uma tarefa grande, ampla, rica, encher a terra, dominar sobre todas as coisas. Então, assim como acontece no planejamento, quando chega aqui na hora de trabalhar, de obter, nós também estamos espelhando a Deus, a imagem dele. O próprio Senhor Jesus trabalhou com a carpintaria, nós lemos isso nas Escrituras, quando olham para ele e veem, não é aquele carpinteiro, trabalhou com a carpintaria, mais tarde se dedicou à pregação itinerante, e foi ele mesmo quem disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, João 5,17. Então, nós não somos salvos por causa do nosso desempenho, isso é fato, mas os que foram salvos pela graça em Cristo amam esses textos sobre trabalhar, porque o Evangelho, ele produz em nós pessoas que desejam obedecer a Deus, obedecer esses padrões sem se sentir esmagados por Ele. Como é que você tem visto esses padrões bíblicos na sua vida? Essa ordem para você trabalhar 6 dias de trabalho parecem irracionais, esmagadores, belos. Como você tem enxergado isso? Perceba que talvez a falta de recursos financeiros pode estar atrelada à negligência ao dever de trabalhar. Talvez falte para você mais dedicação no seu serviço. Talvez falte para mim seguir nos estudos de modo acadêmico, prover para casa com mais riqueza, um espectro maior ali de suprimento, tanto na área financeira, que é um pouco aqui do foco da nossa aula, mas naquilo que a gente ouviu hoje também, né? Que nutrir não é apenas finanças ali, né? É cuidar da casa para a maturidade mesmo. Então, mas se tratando de finanças, talvez a falta de dinheiro esteja
atrelado a isso aqui, a negligência do dever de trabalhar. 6 dias, olha o padrão de Deus, para um de descanso. Então aqui, nós vemos que a preguiça é condenada, porque ela trai um evangelho que não exige nossa atividade inicial, mas que sempre produz em nós e através de nós. Não é para a gente ficar inerte, capacitados por Deus, nós devemos agir. A preguiça é condenada. Mas não só a preguiça, aqui também a tentação de enriquecer a qualquer custo é igualmente reprovada. 6 dias de trabalho sugerem que recursos financeiros devem ser obtidos lentamente. 6 dias de trabalho. É devagar, por assim dizer. Vejam, a tentação de enriquecer a qualquer custo, idolatrando o dinheiro, é o que faz muitos roubarem, usar de fraude e engano para aumentar as suas finanças. Aquilo que tem estado muito em voga também, as apostas financeiras. Meu querido irmão, se Deus te abençoar no seu trabalho, nas devidas proporções ali de dedicação, se Ele te abençoar ricamente, fazer você prosperar, dê graças a Deus por isso. E saiba que junto com o dinheiro virá uma grande responsabilidade. Mas aqui, o padrão de 6 dias de trabalho sugere que riquezas devem ser acumuladas lentamente. É assim que a gente obtém de Deus o sustento. Por isso a gente não deve se entregar então aos enganos pecaminosos desse enriquecimento supostamente rápido, né? Com as apostas, fraudes e roubos. Mas não é só trabalhar não. A gente falou aqui de uma coletividade consumista, né? Aqui em Gênesis a gente também ouve sobre o descanso. Descanso. É um convite para a gente vir descansar na obra de Deus, o Criador. Descansar na obra de Cristo, o nosso Redentor. O 7º dia, na sequência da criação, nos ensina que o nosso trabalho deve terminar em descanso, prazer, deleite. Essa é uma ocasião, o dia de descanso, para o relacionamento pessoal, comunitário, com o Senhor Jesus. Algo que fica evidente por uma santa convocação. Lá em Levítico 23:3, a gente vê que no dia de descanso é o dia em que o povo de Deus devia se reunir para cultuar a Deus de modo público. Portanto, é necessária toda a diligência. Lembra do planejamento? A gente tem que se planejar nos 6 dias, para que no dia de descanso a gente esteja aqui, acordar cedo, vir para a EBD, trazer os filhos, ter toda a provisão necessária para aquele dia, para a gente cultuar ao Senhor no domingo à noite. Devemos aprender isso sobre o trabalho, mas também sobre o descanso. E nessa sociedade consumista, não são poucas as pessoas então esmagadas tanto com o planejamento quanto esse desejo de uma produtividade antibíblica, não respeitando as nossas limitações, a nossa finitude. Além desse dia especial e específico para cultuar a Deus, nós também precisamos aproveitar muito mais dos intervalos sabáticos. Vocês devem estar lembrados das expressões ali, que à medida que Deus vai criando, primeiro dia, e assim por diante, ao final do dia, Deus olha, Ele diz assim, e viu Deus que tudo era bom. Lá no 6º dia ele vê que tudo é muito bom. Mas tem esses intervalos então sabáticos. Nós deveríamos aproveitar muito mais ao longo da nossa semana para essas singelas apreciações da beleza da vida, tomar um café junto com a esposa, sentar-se à mesa junto com os filhos, para descansar depois daquele dia de trabalho extenuante, esses intervalos sabáticos. Sim, para estar aqui na quinta-feira na igreja, nas reuniões de oração, intervalos sabáticos de descanso em Deus, não só aquele dia específico. Deus olha, vê, contempla e vê que tudo é bom e muito bom. Isso é descanso, prazer, deleite depois do trabalho. É assim que a gente deve obter então a semelhança do nosso Senhor. Depois de obter, a gente tem um terceiro ponto que é administrar. O que você vai fazer com o dinheiro que você conseguiu lá na sua semana de trabalho?
Aqui então, nosso terceiro ponto: administrem as coisas do Senhor, a maneira do Senhor. E o retrato agora, ainda em Gênesis 1 a 3, é o seguinte: o ser humano, criado por Deus à sua imagem, recebeu do Senhor Deus a vice-gerência da criação, na condição de mordomo do que pertence ao seu Senhor. Vice-gerência, ou vice-regência, corregência, subcriador, são diversos os termos para mostrar que o homem espelha a Deus nessa capacidade de gerenciar, de dominar e de sujeitar. Ele é um mordomo das coisas que pertencem a Deus. Afinal, os céus e a terra e tudo quanto nela se contém pertence ao Senhor, diz o salmista. Mordomia, gerência. E isso inclui, meu querido irmão, responsabilidade e deleite em face dos inúmeros recursos presentes e potenciais no nosso habitat. Bom, nós já falamos sobre o planejamento e o modo apropriado de obtenção de recursos, e agora a gente vai falar então da maneira de administrá-los. Aqui um pequeno parênteses: tanto quando se trata de planejamento, quando de administração dos nossos recursos, aqui a gente vai dar um enfoque um pouquinho maior às finanças. O termo recursos é bem amplo, né? E a criação de filhos envolve muito mais do que o suprimento ali financeiro. Mas então, tanto o planejamento quanto a administração, nós aprendemos o modo correto, os meios corretos, a motivação correta, mas isso não exclui totalmente a utilização daquelas ferramentas de planejamento e administração. Depois, pela graça de Deus, nós queremos compartilhar com os irmãos um e-book, e ali vai ter umas sugestões de algumas ferramentas de planejamento de tempo e também de finanças. Mas eu acredito que vocês estejam bem familiarizados então com aquelas planilhas, né, do tipo do Excel ou os aplicativos de hoje em dia para administração financeira. Então, esses recursos eles podem ser muito úteis quando vistos à luz do Evangelho e utilizados do modo apropriado. E não serão assuntos aqui da nossa aula, né? Nem os métodos e as ferramentas para uso do tempo e nem das finanças. Nós temos aqui um enfoque, então, bem bíblico para como você vai lidar lá com a sua planilha ou como a gente vai lidar com os nossos aplicativos, observando, diante desse retrato, em primeiro momento, que o homem é um mordomo, o ser humano é mordomo. Tudo aquilo que a gente tem é um empréstimo do Senhor, por assim dizer. Esse é o papel de mordomo. Pertence a nós, quando comparados aos demais irmãos, pertence a nós. É cada família que deve administrar suas finanças. Mas comparado a Deus, é tudo dele. É um empréstimo, somos mordomos. E como a gente ama a Deus, nesse sentido de mordomia, cuidando das coisas dele? Nós amamos a Deus com o nosso tempo, com os nossos recursos, quando nós tratamos essas coisas como algo que pertence a Ele e não a nós. E quando nós direcionamos essas coisas para aquilo que Deus mesmo ama. É interessante a gente notar que quando o primeiro casal devia dominar a terra, devia também fazer isso conforme a vontade de Deus. Ou seja, a nossa vocação terrena, por assim dizer, e a nossa vocação celestial estão unidas. Dominar a terra conforme a vontade de Deus. Vocação terrena e celestial, por assim dizer, unidas. Essas coisas não são separadas. Quando nós saímos para trabalhar, depois de um planejamento, ou nós nos sentamos para administrar, nós estamos ou adorando a Deus, ou adorando ídolos. Como a gente já ouviu aqui do próprio ensino do Senhor Jesus. Então, nessa nossa vocação, nós devemos adorar a Deus enquanto mordomos. Nas nossas atividades diárias, no nosso tempo, enquanto nós fazemos uso ali das coisas que nos pertencem em casa, como vocês cuidam das crianças, amam seus cônjuges, em todas essas coisas, incluindo finanças, nós devemos adorar a Deus. E essas coisas possuem uma natureza espiritual.
dominar a terra em obediência a Deus. A mordomia está então atrelada à adoração. E o que nós veremos a seguir são diversos aspectos em que essa mordomia está lado a lado da adoração. Em diversas áreas da nossa vida, os nossos recursos devem ser aplicados, tanto na comunidade cristã, os dízimos e as ofertas, sustento da família, amparo dos familiares, envolvimento com a sociedade em geral. Isso é mordomia atrelada à adoração. Então, se a gente pensar aqui, apenas de modo didático, naquele famoso gráfico de pizza, né, que tem aquelas fatias coloridas assim, a gente tem aspectos da nossa vida nos quais a gente deve destinar os nossos recursos. E um deles, que a gente observa desde aqui de Gênesis, um desses aspectos é que devemos dedicar recursos na adoração comunitária. Nós somos mordomos do que pertence ao Senhor. Quando a gente deixa de entregar algo que Ele exige, dízimos e ofertas, por exemplo, nós estamos roubando a Deus, não é opcional. Malaquias, o profeta, fala sobre isso. Tanto a ordem de trazer a Deus aquilo que Ele exige, nós estamos pensando aqui em trazer os recursos na adoração comunitária, nos dízimos e nas ofertas. E o dever de trazer, então, carrega consigo esse peso da mordomia, pertence a Deus. E quando Ele exige, devemos trazer, o contrário seria roubo. Nós podemos ver isso em Malaquias 3:8 a 10. E no Novo Testamento, nós estamos olhando para Gênesis, citando aqui Malaquias, mas no Novo Testamento, essa dedicação de recursos na adoração comunitária, dízimos e ofertas, é apresentado sobre os mesmos princípios. Princípio de frequência, de proporcionalidade, de generosidade. Sobre a frequência, a gente vê no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios, que no primeiro dia da semana, os crentes deviam trazer as suas ofertas. Proporcionalidade, ou seja, de acordo com aquilo que nós obtivemos. E a generosidade, é esse desejo, então, e essa voluntariedade de trazer a Deus aquilo que Ele exige. Essa é uma das fatias, então, daquele gráfico. Devemos ainda dedicar recursos à família e aos familiares. Um segundo quadro, dentro desse tópico que eu quero trazer, é o seguinte: o de que Deus seria glorificado ao trazer Deus seria glorificado ao ter o homem e a mulher, os administradores do jardim, aumentando em número, povoando cada parte da terra com a imagem de Deus. E pela graça de Deus, ainda hoje, mesmo após a primeira desobediência humana, existe continuidade na geração de filhos, no crescimento da família, e o trabalho permanece como meio de sustento. Ou seja, essa ideia de família instituída por Deus, criada por Deus, ainda permanece. E o sustento, a administração do jardim deve ser, então, espelhado de forma correta por cada um de nós, no sentido de prover para a nossa família. Os recursos devem ser destinados, então, à nossa prole, marido, esposa e filhos, mas também aos familiares. E isso nós aprendemos com muita clareza às quintas-feiras, na epístola de Paulo a Timóteo, quando diz que se o crente tem em sua família alguém descrente que carece de socorro, e o crente não age em favor daquele que carece, ele é pior que um descrente. Vocês devem se lembrar do texto que diz, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade com os da própria casa. Isso está em 1 Timóteo 5. Dedicar recursos na adoração comunitária, família e familiares. Dedicar também recursos à família da fé. Vejam só o último quadro dentro desse tópico. Depois que o primeiro casal desobedeceu ao Senhor Deus, os seus descendentes também têm, pela graça, a
continuidade de privilégios e tarefas na administração da criação. Entretanto, agora, o trabalho para a obtenção de recursos, além de ser desgastante, acontece na terra que teve o seu potencial afetado. Vocês estão lembrados daquela maldição de Deus sobre a terra? O trabalho seria a partir do suor, do desgaste. Então, além de prover recursos para a família, para os familiares, trazer os recursos na adoração comunitária, a queda traz uma novidade também no relacionamento entre nós. Por quê? Desde o princípio, nós fomos criados para espelhar a generosidade de Deus. Generosidade vista na quantidade de coisas criadas por Deus à disposição do homem. Espelhar generosidade. Mas, adicionalmente, após a queda, os nossos recursos devem ser usados também para o ministério de socorro. Porque agora, com essa sociedade inimiga e rebelde de Deus, a descendência da serpente, e agora com o potencial da terra afetado, existem pessoas que carecem, como o exemplo da viúva, que nós mencionamos aqui, mas também em meio à família da fé e à sociedade em geral. Então, nas nossas finanças, naquele gráfico, né, de pizza, por assim dizer, nós devemos dedicar recursos em generosidade à família da fé e às pessoas, de modo geral, mas também recursos para socorrer as pessoas diante dessas dificuldades da obtenção de sustento e das adversidades da vida, quanto as tragédias, sejam doenças, enfermidades ou as próprias catástrofes chamadas naturais. Ou seja, as pessoas vão precisar dos nossos recursos, né? E não somente a nossa família. E um texto que resume bem essa ideia de prover para si e estender essa provisão para além do seu lar é um que está em Efésios. Ouçam o que diz o texto: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Vejam que mudança! Aquele que roubava agora trabalha só para si? Não, para ter com que acudir ao necessitado. É produzir para a nossa família, mas também para dedicar recursos ao máximo de pessoas. Esse é um texto que contém essa ideia de modo sintetizado para a gente. Por fim, então, depois da gente olhar todas essas nossas tarefas e esses nossos privilégios, um pequeno lembrete, né? Essa história toda, esse enredo, ele passa pelo Evangelho, como a gente viu, começa com o Evangelho, passa pelo Evangelho e conclui no Evangelho. O nosso último capítulo nessa série de 3 conta que o descendente prometido é também vitorioso, pois com um golpe certeiro contra a serpente inimiga, agiria de modo diferente do primeiro representante humano. É aquilo que nós já comentamos no início. Deus, em Gênesis 3,15, prometeu enviar um descendente específico. O Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, na plenitude do tempo, veio, viveu uma vida de perfeita obediência, levou o castigo que era dos crentes, assumiu a nossa culpa e transferiu, creditou a nós a sua perfeita justiça. Então, diante das tarefas e dos privilégios, nós temos boas expectativas para planejar, para obter e para administrar. Nossa confiança, em resumo, deve estar depositada em Deus mesmo, o Pai, o descendente prometido, o Espírito vivificador, porque é o próprio Deus quem nos capacita a glorificá-lo no planejamento e na administração dos nossos recursos. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças por mais esta aula. Diante de tamanhos deleites, privilégios que nos foram dados e nós ouvimos aqui,
sabemos também que existem bastante responsabilidades perante o Senhor. Ó meu Deus, pedimos então que o Senhor nos ajude a aproveitar ao máximo tudo que o Senhor tem nos dado como mordomos fiéis, planejando, obtendo e administrando para a sua própria glória. Sim, que nós possamos tanto desfrutar das coisas que nos foram dadas, como também agir capacitados pelo Senhor, para o bem da nossa família, o bem do seu povo, para o bem da sociedade em geral e para o supremo bem do seu nome. É em Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto.